Muito bem-vindo ao canal Fonte Cristã. Hoje nós vamos estar vendo aí um trechinho do testemunho da missionária Camila Barros. E se você quer receber conteúdos como esse, se inscreva no canal, comente, compartilhe, dá o seu like e acione o sininho, amém? Fique então com essa mensagem poderosa aí, né, que vai muito edificar a sua vida, esse testemunho aí do poder e das maravilhas do Espírito Santo de Deus. Tenho certeza que esse testemunho vai edificar a sua fé. É diferente de outras pessoas e vice-versa, né? Porque isso aqui não é unilateral, isso é igual. Eu percebi que realmente a palavra, o ministério, o amor pelo Senhor é maior do que qualquer divergência, sabe? Então isso foi uma das coisas que eu mais amei no Reino de Deus. E nesse sentido foi muito legal não ter gostado de cara quando eu entrei numa denominação pentecostal, porque isso mostra que realmente as pessoas mudam, nem tudo é como você pensa. Tá aqui no estúdio com a gente alguns amigos e uma delas me conhece um pouco mais de perto, e assim, um dos maiores choques das pessoas quando me encontram é que, tipo assim, elas me veem ali ministrando, e ali eu tô ministrando a palavra, e literalmente, Lu, não é sobre mim. A palavra não é sobre mim. Isso. O louvor que você canta, na condição de cantora, você poderia cantar qualquer composição, na condição de cantora, mas na condição de ministra de adoração, Precisa ser cristocêntrico. e você conduz as pessoas à adoração, porque não é Exato. sobre você o que você está cantando, o que você está ministrando. Então as pessoas acabam confundindo e rotulando muito. Então um dos choques que eu percebo que as pessoas têm, e eu fico tranquila com isso, é que tipo assim, elas veem a gente ali num perfil assim mais sério e pregando, e eu tenho esse jeito, né? Pá, pá, pá. E quando elas me veem brincando, elas ficam tipo, meu Deus, eu não sabia que você era assim e tal. Porque eu acho que tá na hora da gente ver que uma pessoa, ela é um universo de coisas. Você não é um microfone, você não é o seu CD, sabe? Isso é só uma parte de tudo aquilo que você E é. a Camila não é grandona. Porque Não eu sou. achei que ela Poxa, era Lu, super... não precisava Gente, ter falado isso. eu achei que a pastora Camila era super alta. E quando ela chegou, ela é pequenininha. E eu sou. Me Eu lembra sou. a Ana Valadão. Você é bem Eu pequenininha. nunca tive com a Ana pessoalmente, então Ah, eu não. sei. Vamos conectar essas duas. Então ela é pequenininha também. Ela é também. Não, você precisa ver a decepção da galera quando eu chego no aeroporto, a tristeza no olhar. Tipo assim, a pessoa, eu não sei, ela se agiganta e quando vem ela olha, mas é isso, gente. É isso. Eu falei, irmão, é isso. Ai, Eu sou Camila, pequenininha. me conta as suas maiores experiências que você possa, né, lembrar agora e dividir com a gente, assim, experiências marcantes que você teve com Deus ao longo do seu ministério, desde a sua conversão, que você pode dividir com o pessoal de casa, assim, que marcaram sua vida. Tá. Eu vou, na verdade, eu vou procurar compartilhar algumas das mais simples. Porque eu queria muito que essa oportunidade que a gente está tendo aqui de conversar possa acessar as pessoas de maneira profunda, mas de maneira simples, né? E É efetiva. muito legal quando a gente consegue ser profundo sem ser raso, né? Ficou contraditório, mas é bem isso mesmo, né? Uma das minhas experiências, que talvez as pessoas possam se identificar, é o seguinte: eu não fui construindo a identidade ministerial e nem essa projeção como pregadora, tô falando do testemunho que eu ouço das pessoas, tá? No púlpito. Isso foi servindo a igreja local Uau. e foi ministrando no que a gente chamava antigamente dentro da Assembleia de Deus, algumas ainda mantêm esse mesmo nome, que é a comissão de visitas. Que eram quando algumas irmãs do círculo de oração reuniam uma escala de dias na semana na igreja para visitar novos convertidos, né? Pessoas que estavam fracas na fé, pessoas que estavam na igreja, mas precisavam de uma área de libertação da sua vida. Então, algumas irmãs faziam parte dessa comissão de visitas. E como isso foi até um pouco antes da minha conversão, minha mãe, já firme, mas precisando de libertação, né? Minha mãe tinha uma vida muito opressa, muito oprimida. E ela fechou na época com as irmãs, que era uma coisa que dava pra fazer. O pessoal aí de 1900 e bolinha vai entender o que eu tô falando. Era tipo assim, ó, você pegava a grade da comissão de visitas e dizia assim: dá pra fechar 4 quinta-feira lá em casa orando? Aí era no horário que a visita podia receber. E no caso da minha mãe era sempre de manhã. E aquilo me aborrecia, aquelas mulheres orando dentro de casa de manhã. Primeiro que eu ficava igual esse povo, eu dizia: rapaz, esses crentes não tem o que fazer não, 9 horas da manhã na casa dos outros, né?
E aí uma das que me marcou foi, ela tá viva até hoje, eu quero louvar a Deus pela vida dela, a missionária Maria Vânia. O que acontecia? Elas iam lá pra casa pra orar pela libertação da minha mãe. E esse horário eu tava dormindo, que era muito cedo. E quando elas chegavam, eu dormindo, aquilo me irritava muito. E aí um dia eu levantei muito brava e abri a porta sanfonada do meu quarto, que era uma portinha sanfonada, e eu abri muito forte assim, pau, e fiz barulho pra elas verem mesmo que eu tava irritada, né? E sabendo que minha mãe ia brigar comigo depois, mas eu sabia que minha mãe não ia fazer escândalo na frente delas. Aí, pra não dar mau testemunho pras irmãs. Aí, eu bati e tal, bem brava, e eu me lembro de ter passado de baby doll do quarto pro banheiro, pra usar o banheiro. E depois saí do banheiro e voltei pro quarto e fiz barulho de novo. Só que nessa que eu fiz o barulho da porta do banheiro pra passar pro meu quarto, a missionária Vânia virou pra mim e eu não sabia nada disso, o que era profecia, nada disso. E confesso que nem acreditava direito, porque nessa época eu tinha vindo de uma igreja batista tradicional e a gente não tinha essa mesma fluência nesses dons. E não estava muito firme nem nada, porque como eu disse, eu aceitei Jesus, mas muita água ainda passou debaixo da ponte. E aí, quando eu tô passando, a Evânia olhou pra mim, e ela não sabia meu nome ainda, e ela disse, menina. E eu olhei pra ela, e ela disse pra mim, eu vejo o globo terrestre debaixo dos seus pés. E o Senhor vai usar suas pernas com muita velocidade, porque esse globo, ele roda debaixo dos seus pés. E eu tentando montar na minha cabeça aquela visão que ela tava falando, tipo, loucura, né? Mas é tão lindo, Lu, que quando Deus quer se achegar em alguém, quem já conhece Deus pensa assim, eu vou tentar traduzir, mas posso te falar, Deus não precisa ser explicado. Ele sabe se fazer entendido quando ele quer falar com o homem. É isso mesmo. E aí ela falou, eu vejo o globo debaixo dos seus pés e você correndo com muita velocidade. E eu vejo agora, enquanto eu falo com você. E naquela época eu não entendia isso. Eu vejo agora, mulher, ou tu vê ou tu fala. Como é que tu vê agora? E aquilo tudo eu me lembro de passando na minha cabeça. E aí ela disse assim pra mim, e agora, enquanto eu falo com você, eu vejo, ela tava tendo uma visão aberta, né? Eu vejo descendo uma faixa no seu peito escrita missionária, porque você vai levar a palavra do Senhor. E uma Bíblia com uma capa dourada diante de você. E você vai pregar a palavra. E para que você saiba que é o Senhor, Deus do céu e da terra, que fala contigo nesse dia chamado hoje, nunca mais eu esqueço essas palavras. Uma pomba branca repousa agora sobre o seu ombro esquerdo. E por esses dias você vai ser batizada com o Espírito Santo com fogo e terá como evidência disso o falar em outras línguas. Cara, o que é o falar em outras línguas? Eu não tinha a menor ideia. E aí, por aqueles dias, ou seja, antes de romper o mês, porque foi na primeira semana das 4 que elas faziam de quinta-feira na casa da minha mãe, eu comecei. Toda quinta-feira de manhã elas estavam orando. Toda quinta-feira de manhã. Aí eu que já sentia muita raiva, comecei a entrar para ouvir como é que era a oração. Comecei em um ambiente que era desconfortável, começou a se tornar agradável para mim. Quando a campanha acabou, ou uma semana antes, na verdade, dela acabar, minha mãe ia para a igreja e eu já queria ir com ela para aquela igreja que eu achava conturbada, gritaria, todo mundo louco, aquela coisa toda. E comecei a ver poder de Deus, né? Arrepio, presença. Não que arrepio, mas é um sinônimo, é uma sensação corporal de algo que está acontecendo dentro de você, fora de um ambiente de frio, né? E eu me arrepiava, sentia a presença de Deus, sabia que era Deus falando comigo. Naquela época eu estava fazendo o ensino médio e ninguém me falava nada, porque eu era só uma visitante dentro daquela igreja. Mas eu não me sentia mais à vontade para fazer algumas coisas dentro da escola, porque eu tocava o terror na escola com meus amigos. A gente era muito... Senhor. A gente não era nada errado, mas era tipo assim... A gente era conturbado. A gente zoava e tal. E comecei a não ficar à vontade para falar certas coisas. E fui vendo que aquilo era a presença de Deus e fui vendo que servir a Deus era coisa séria. Aí o pastor Carlos, que hoje é meu sogro, né, que era e é o pastor presidente da igreja até hoje, o presidente de honra da igreja, ele subia com os jovens pro monte, Lu. Subir monte, mano, eu nunca soube o que era isso. E eu via que os jovens voltavam diferente. E aí eu perguntei se eu podia ir, ele deixou e falou como que tinha que ser, né? Que tipo assim, ó, você tem que ficar ligada e tal. Me explicou como é que eu tinha que, porque eu nunca fiz aquilo, morri de medo, subi numa trilha escura no meio do monte, no mato, dizer Jesus, os crentes me atacaram a coisa. Mas eu disse assim, Senhor, se é verdade, tudo aquilo que o Senhor falou pela boca da Evânia, que eu vou levar a tua palavra e tal, então abre a minha mente e eu quero ser usada com poder, como eu vejo o Senhor usando aquelas pessoas. Por quê, Lu? Eu frequentava um culto nessa igreja, que minha mãe fazia parte,
que Deus falava muito por revelação. E assim, era coisa realmente séria. Tipo assim, pra você ter noção, falando bem rasgado pra todo mundo entender, se eu fizesse uma besteira na escola nesse dia do culto, eu não ia pro culto, porque falava o que você tinha feito. E eu tô falando de uma época que isso aqui não existia. E aquilo me assustava, eu dizia, realmente Deus é poder. E aquilo me atraiu. Então quando eu subi pro monte, eu pedi aquele poder. Eu disse, se o Senhor realmente fala na boca desses que se chamam profetas, se o Senhor fala realmente com visão, se o Senhor mostra coisas, eu quero receber os dons que a igreja fala que é o Senhor que dá. Só que eu não pedi um só não, eu pedi uns 3 nesse dia. E eu subi, e nesse mesmo dia, quando o meu sogro, que eu conheci primeiro como meu pastor, impôs as mãos sobre mim e ministrou, porque ele perguntou o que eu queria, eu falei, eu recebi imediatamente esses dons. E ali acabou, e ali eu fiquei fiel mesmo, séria, firme, entendi a responsabilidade e vi quão maravilhoso era servir esse Deus. E comecei.